Hoje nós vamos continuar a ver mais um poema do Fernando Pessoa, quer dizer, do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. Alberto Caeiro é o poeta dos sentidos, é aquele poeta que escreve aquilo que ele sente, tudo aquilo que ele dá valor é o que ele consegue entender através dos sentidos, da audição, da visão, do paladar, do olfato, do tato. E fora isso, para ele não existe mais nada. Então nós temos aqui um poema maravilhoso. Eu sou do tamanho do que vejo. E ele diz assim: da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Só por esse verso nós já vemos que ele dá valor à sua visão. Então ele diz que da aldeia dele, ele vê quanto da terra se pode ver no universo. Porque ele imagine que ele está na aldeia dele, ele sendo um guardador de rebanhos, ele sendo um homem simples do campo, e ele está ali na aldeia dele, no território dele, que é grande, porque do campo a gente consegue ver muitas coisas, consegue ver longe, e ele está ali, na aldeia dele. Então ele fala que ele vê quanto da terra se pode ver no universo. E aí ele continua: por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque se ele está ali, na terra dele, na aldeia dele, ele vê o quanto se pode ver do universo. É porque os olhos dele veem aquilo que se pode ver. É o que ele enxerga, é o que ele acredita que possa existir. E aí, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Então ele enxerga do tamanho que ele pode ver e não do tamanho da altura dele, porque os olhos, a visão dele é muito maior do que a altura dele. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo desse outeiro. Aqui ele fala assim: ele mora no campo. Alberto Caeiro é um guardador de rebanhos, é um homem simples do campo, que vive ali no campo rodeado por aquela maravilha da natureza. E aí ele diz que nas cidades a vida é mais pequena do que ali na casa dele, do que ali na aldeia dele, porque a aldeia dele é grande demais, porque ele enxerga longe, porque é um campo aberto, que ele vai longe, né? A visão dele indica que tudo ali é maior. Então, ele fala que aqui na minha casa, no cimo desse outeiro, outeiro é um monte. Então, imagine ele ali naquele monte, naquele outeiro, no cimo dele, quer dizer, no alto dele, ele enxerga mais ainda, porque a visão dele é muito maior. E aí ele continua: na cidade, as grandes casas fecham à vista a chave. Porque as grandes casas ficam fechadas e escondem a vista, a chave, quer dizer, as pessoas ficam trancadas dentro de casa e não enxergam o que ele enxerga nos campos. As casas escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu. Então, as pessoas que ficam trancadas dentro de casa, elas não veem o horizonte, elas empurram o olhar delas para longe de todo o céu. Quer dizer, elas ficam trancadas dentro de casa e não enxergam o grande céu que está ali para todos verem, porque para ele a visão é muito importante. E aí ele continua: as casas tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos
pobres, porque a nossa única riqueza é ver. Então ele diz que as pessoas que ficam presas dentro de casa não enxergam longe e são pobres, porque a única riqueza é ver. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau!